Bom dia, gente. Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda ao Retomada 2020. Hoje, na continuidade, teremos o tema Engajamento, Negócios com Propósito. Lembrando vocês, coloquem no chat ali de onde vocês estão nos assistindo, a cidade. Não deixem de colocar questões sobre o tema que for apresentado. Lembrando que nós temos um debate às 17 horas, onde o Luciano Lima, que é o apresentador de hoje, vai voltar conosco. Então, não deixem de colocar as questões de vocês, as dúvidas de vocês. Além disso, se estiverem gostando do Retomada, se estiverem gostando dos webinars, também coloquem um like, deixem um like para a gente, um joinha, como dizem alguns, né, um gostei. Se inscrevam no canal, assim vocês recebem em primeira mão as informações sobre os novos webinars, novos eventos que a gente ainda vai programar. Tá? Cliquem no sininho para receber os avisos. Então, falando do tema de hoje, né? o que vai ser visto no tema de hoje? O tema é engajamento, negócios com propósito. O que vai ser visto nesse webinar? Hoje em dia é importante estabelecer com clareza o que o seu negócio significa para o mercado em que atua, qual é a causa nobre, né? E vai ser visto, então, nessa live, como você pode revisar e ou estabelecer o propósito de modo a engajar clientes e equipe, né? Os principais tópicos, os 3 tópicos que vão ser abordados nesse webinar são: o que são, afinal, propósito e engajamento, como definir propósito e construir engajamento, e não basta dizer, é preciso ser. Quem vai apresentar esse webinar para nós é o Luciano Lima, que já está aqui na tela conosco. O Luciano é administrador de empresas, com ênfase em recursos humanos. No início da carreira profissional, ele trabalhou na indústria calçadista, foi analista de processos, de melhorias, coordenador da qualidade, padronização, 5R, 69000, e gestor de desenvolvimento humano. Em 2011, fez uma mudança na carreira, passou a atuar como consultor em gestão de pessoas, processos e estratégia, tem pós-graduação em gestão empresarial, com ênfase em serviços. De 99 a 2009, foi diretor de eventos, vice-presidente e presidente da AGQ, Associação Gaúcha para a Qualidade. Em 2011, fundou a empresa própria de consultoria, a Humano, e em 2015 criou uma nova empresa, a Magistral Consultoria e Capacitação, de onde tem atuado. Então, eu deixo com vocês agora o Luciano, que vai apresentar o tema Engajamento e Negócios com Propósito. Luciano, tudo bem? Tudo com você. Tudo jóia, tudo jóia. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, quero agradecer demais a oportunidade e o convite, né, que o Robin me fez para participar desse projeto, desse programa tão bacana de trazer para o empresariado e para os profissionais motivações, provocações, inspirações nesse momento pandêmico, né, que estamos vivendo. Então, desde já, o agradecimento também a todos que estão aí, né, nos ouvindo, e aos que vão nos ouvir e ver em tempo adiante, uma vez que esse material vai ficar disponível. Quero também fazer um rápido disclaimer aqui, no sentido de que os conteúdos, os conceitos e os exemplos e práticas que eu vou trazer fazem parte de alguma pesquisa que eu fiz, especialmente também agora para atualizar esse assunto, das minhas vivências como executivo de empresas e também na atividade agora de consultoria. Então, acaba que a gente vê na prática muito do que a gente vai discutir aqui. Então, e também quero trazer uma outra questão, que os exemplos eventualmente são um pouco bairristas, né? Porque vou trazer algumas questões aí de empresas mais próximas aqui do estado do Rio Grande do Sul, eventualmente. Então, esses são os pontos iniciais. Muito bem. Avançando, então, na nossa discussão, engajamento em negócios com propósito é um tema extremamente atual e necessário, e cada vez mais sendo discutido. A gente tem visto que esse tema tem sido abordado na esfera das grandes organizações,
mas observamos também empresas de médio, pequeno e micro tamanho, né, trabalhando esse tema no seu dia a dia. Então, a gente vai ver ao longo da nossa conversa uma série de aspectos nesse contexto. Eu vou tratar, como o Robin já trouxe, 3 temas que vão nortear aí a nossa apresentação, que, num primeiro momento, falando muito brevemente sobre as questões conceituais e o efeito que exerce tanto o propósito quanto o engajamento dentro das organizações, de que modo definir propósito e estabelecer engajamento tanto para o público interno quanto para o público externo, e, por fim, trazer alguns exemplos, né, algumas práticas no sentido de que não basta a empresa dizer, é preciso que ela seja aquilo que ela está apresentando e definindo no que diz respeito a propósito. Muito bem. Para iniciar, antes de mais nada, né, eu diria que se a gente tivesse que responder 3 questões e que ficassem 3 questões para nós todos ao final dessa fala, eu diria que 3 questões, então, são fundamentais, né, para o empresário responder. O que faz com que as pessoas acordem de manhã e trabalhem junto contigo no teu negócio? Essa é uma questão provocativa que eu quero deixar. A segunda é, por que as pessoas compram de ti e não dos outros? Que motivações fazem com que isso aconteça nos públicos consumidores da tua empresa? E uma terceira, se o teu negócio não existisse, que falta ele faria para a sociedade em que a tua empresa está inserida, né? Por que não dizer para o mundo, né? Mas são questões que vão nortear e a gente vai procurar trabalhar a resposta para elas durante esse nosso desenvolvimento. Bom, inicialmente, então, conceituando de forma muito breve, né, o que são propósito e engajamento. Antes disso, eu queria usar uma rápida dinâmica que eu aplico em geral nas minhas falas, que é contextualizar o nosso ambiente, e eu tenho certeza que não vai ter novidade nisso, mas é interessante para a gente ver como que a dinâmica do mercado e dos negócios funcionam e aonde os temas que nós estamos trazendo aqui, propósito e engajamento, se colocam, né? Nós todos sabemos que clientes têm necessidades, isso já é mais velho que andar para frente, e que eles procuram empresas para atender a essas necessidades. As empresas, para atender as necessidades dos clientes, entregam para essas necessidades ou para esse cliente um conjunto de valor, uma proposta de valor, que é o que faz com que os clientes voltem, né, ou se relacionem com essa empresa. A forma como a gente tangibiliza esse valor se dá através de produtos e serviços. Até aí tudo certo. O que a empresa usa para entregar a sua proposta de valor e atender as necessidades dos clientes tem a ver, né, com 4 elementos. Esses elementos são o conjunto de recursos que ela tem disponível. Então, o que ela tem lá nos seus ingredientes, né, para construir a sua proposta de valor, vai gerar produtos e serviços de maior ou menor valor agregado para essa necessidade. Os recursos, por vezes, são transformados através dos processos. Esses processos, portanto, a sua eficiência, o seu funcionamento, a sua definição, vai contribuir para melhor ou não tão bem transformação desses recursos, gerando produtos e serviços de valor para o cliente. Quem opera processos são as pessoas, mas não somente pessoas por si, e sim os relacionamentos das pessoas dentro dos processos para transformar os recursos. E o que orienta o relacionamento das pessoas dentro da organização é o jeitão da empresa, né? Ou seja, a sua cultura, o seu DNA, a sua construção estratégica, e isso tudo se coloca a serviço da construção da proposta de valor para a entrega das necessidades do cliente. Outro dia eu vi uma fala do professor Marcelo Beltrán com o Dado Schneider, um debate que eles estavam participando numa live, e o Dado Schneider colocou muito bem essa questão de que a gente precisa, antes de mais nada, minimamente atender bem
as necessidades dos clientes, né? A partir daí, tudo começa a acontecer dentro do nosso ambiente de negócio. Portanto, os clientes esperam dessa relação boas experiências, que as experiências sejam agradáveis com a nossa empresa. Aqui já podemos colocar uma primeira pergunta, né? Como que o seu negócio está construindo experiências positivas para o cliente? Da mesma forma, nesse mesmo aspecto, as empresas esperam desta relação com os clientes que se desenvolva resultado. E os resultados aqui podemos observar no sentido mais amplo, e a gente vai abrir isso mais adiante, da palavra resultado, né? Não necessariamente somente resultado financeiro, lucro, e sim resultado de sustentação de uma forma mais ampla. E esse resultado tende a ser mais garantido, uma vez que os clientes continuam conosco, comprando de nós ou indicando os nossos produtos e serviços, e também aumentam as chances de resultado, o tamanho, né, o nível de engajamento das pessoas, do time, com o negócio da organização. Na verdade, nas duas pontas estão pessoas, né? As empresas são pessoas de um modo geral. Então, a gente tem dois grandes núcleos, né? Um núcleo que é o núcleo de percepção de valor, que vai estar envolvido com a necessidade, o nível de proposta de valor entregue e que tipo de experiência a gente está proporcionando. E também a gente vai ter o outro núcleo que nos orienta hoje aqui na fala, que é da onde vem o propósito, né? Ou seja, o propósito vem da estrutura, da construção de estratégia e pensamento do negócio da organização. Muito bem, dito isso, né, propósito maior do que missão da organização, e aí a gente vai encontrar uma série de discussões conceituais a respeito disso. Eu gosto de pensar que propósito vem para trazer uma leitura mais ampla, mais holística, se essa fosse a palavra, né, no sentido de causa a ser defendida, né, no que a empresa acredita, no sentido de não abrir mão daquilo que ela se coloca, para aquilo que ela se coloca a serviço da sociedade, né? A missão, eventualmente, ainda que ela não tenha tanta mudança na sua declaração, ela não muda, né? Pode não mudar, mas ela pode ser atualizada. Já o propósito é maior do que isso, né? O propósito é a grande crença, a grande defesa, a causa que a empresa vem colocar para os seus públicos, né? Essa discussão, ela começa a ganhar mais força e mais corpo, né, no final da década de 90, com o John Eglinton, que quando ele traz o conceito da sustentabilidade, né, de que as empresas são mais do que lucros e devem pensar no tripé que traz pessoas, o cuidado com o nosso planeta, porque nós não temos nada fora, estamos todos incluídos, né, e sim os resultados, né? E aí a discussão de que o lucro financeiro passa a ser substituído pelo resultado da geração de valor econômico, social e ambiental. O Klaus Schwab traz isso também quando ele desenvolve o conceito e a discussão na Quarta Revolução Industrial, e esse conceito é mais aprofundado e discutido também nesse ambiente, assim como também o Aaron Hurst, A Economia do Propósito, né? Que são dois livros que estão na minha lista de leitura, mas que nessa minha pesquisa, né, mostraram que são assim as bases aonde os conceitos que estamos discutindo aqui sobre propósito começam a ser desenvolvidos de uma forma mais presente agora na nossa realidade. Então, o propósito, eu gosto da ideia de associar isso ao que no Brasil a gente chama de razão social como instrumento para definir a razão jurídica da empresa, né, o CNPJ dela, mas faz muito sentido a gente pensar que o propósito é a razão social do negócio, né? Para que a empresa se coloca efetivamente dentro da sua sociedade, do seu cenário, de onde ela está inserida. É claro que é chover no molhado, mas é sempre bom a gente lembrar que propósito tem a ver com caminho, né?
e nesse aspecto, Sêneca nos trazia sempre essa questão de que é fundamental que as empresas, né, e que, assim como as empresas, os profissionais saibam para onde elas querem ir, porque senão qualquer vento serve para quem não sabe para onde quer ir, né? E também propósito nos provoca a pensar em diferenciação, né, em deixar de ser mais do mesmo, e trazer para dentro da organização uma leitura de diferenciação no sentido de o que nós fazemos além, ou o que nós fazemos diferente, ou o que nós fazemos com um valor diferenciado para o mercado, né? Então, são questões que se colocam aí na condição de propósito. Eu estava recentemente numa disciplina de pós-graduação e construindo planejamento estratégico, e a gente entrou numa discussão dos vetores estratégicos da organização. E nessa discussão, existiam lá naquela turma 20 líderes de organizações participando dessa pós, a disciplina era planejamento estratégico, e eu questionei a todos se as suas empresas, elas tinham declaração, ainda que fosse da missão da empresa, né? Já que propósito é uma discussão que é mais recente. E dos 20, 16 disseram que sim, a sua empresa tinha declaração de missão. E eu perguntei para esses profissionais que são gestores, né? Cite a missão da sua empresa com as suas palavras. E foi interessante ouvir assim a grama crescendo no pátio da universidade, porque ninguém falou absolutamente nada. E ficaram se entreolhando no sentido de que uma coisa é o que está nas paredes e a outra coisa é o que realmente é vivenciado dentro da organização. E o exercício se replicou quando eu perguntei a respeito dos valores centrais da empresa. A sua empresa tem definição de valores, princípios? Isso está claro? Sim, está lá, está na nossa carta de valores, está lá no nosso planejamento. Cite 2 valores da sua organização, 2 princípios. E, de novo, o silêncio pairou dentro da sala, né? Isso, na verdade, é reflexo de uma série de discussões e que a gente quer trazer um pouco disso quando a gente associa essas questões da missão, né, do propósito, principalmente, com a aplicação prática, né, com o engajamento efetivo dentro dessa estrutura. Então, o engajamento, ele é um ideal, né, uma causa a ser defendida. Quando alguém está engajado, ele está mais do que comprometido, né, no meu entendimento, né, e no entendimento também do que a gente tem observado na literatura. Então, o comprometimento, a gente quer pessoas comprometidas, isso é bom, e eu diria que se as pessoas já forem comprometidas com as suas atividades, com o seu negócio, com o seu trabalho, isso já é um salto quantitativo importante, né? O comprometimento tem a ver com aceitar o compromisso, né? Mas ele cria, de algum modo, uma obrigação, está conectado a um contrato. E o engajamento é maior do que isso, né? É além do entender o seu compromisso, do estar comprometido, é defender aquela causa, né? O interessante é que aqui a gente entra numa questão que é observado, se nós pegarmos o conjunto total de organizações, há um grande conjunto de organizações, eu me arrisco a dizer que é a maioria, que não tem claro para si qual é o seu propósito, né? Não estabeleceu com clareza. Ela é uma organização que se coloca num mercado, num segmento, e ela existe dentro desse segmento, ela surfa dentro desse segmento. Mas, efetivamente, o pensar a causa, isso ainda não é a realidade da maioria das organizações. Quem está fazendo isso está colhendo frutos, e a gente já vai ver isso um pouquinho adiante, né? Então, engajamento tem a ver com estar conectado numa esfera mais ampla, especialmente de defender a causa, defender o ideal, né? Claro que para isso eu preciso saber qual é esse ideal, né? Então, é uma ligação maior do que a formal contratual, ela cria um vínculo muito mais afetivo, emocional, psicológico, com a atividade profissional, se eu for o profissional da organização, né? E também de consumo, se eu estou
me conectando com uma marca, né, ou com uma empresa. Então, eu defendo essa organização no que ela é ou no que ela faz, em meu comportamento de consumo. Então, quais os efeitos do propósito no engajamento, né? São algumas questões que a gente precisa observar. E nessa busca de atualização para essa nossa fala de hoje, eu encontrei uma ação, né, que chamou Panorama Engajamento Brasil 2018, tem 2 anos aí que foi desenvolvido. Então, um grupo de empresas se reuniu e buscou entender, pela leitura dos profissionais de gestão de empresas e de recursos humanos, qual era o entendimento sobre engajamento, né? Então, os organizadores são essas empresas que aparecem aí, e ela foi uma pesquisa, então, realizada por meio eletrônico, de 9 de abril a 13 de maio, em empresas aqui do Brasil. O foco foram executivos e gestores de recursos humanos e líderes de pessoas, né? Rapidamente, assim, foram 553 respostas, sendo que a maioria das empresas estão no grupo de até 500 colaboradores, né, de 1 a 50, 27%, de 51 a 500, 30%, então esse é o grupo maior das empresas que participou, e os maiores respondentes foram profissionais de recursos humanos e também de gestão, seguido pela área comercial também, que teve uma certa representação. Então, aqui, esse estudo, nesse link que a gente tem aqui, depois podemos deixar isso disponível, você pode baixar o PDF completo com os estudos lá. Eu só reservei alguns aspectos aqui, um deles é justamente essa questão conceitual, né, do engajamento, né? Então, a pergunta era para os líderes: o que significa engajamento de colaboradores para você? E aí era descritivo, o pessoal aqui fez uma compilação de termos, e se observa que 24% dos respondentes, engajamento está ligado a comprometimento, né? E a gente viu aí que comprometimento tem a ver com compromisso de contrato. Para 14%, engajamento está ligado à motivação, sim, porque está conectado lá com o propósito. Para 13% está ligado com o alinhamento dos valores da organização. E para 10% com o propósito da organização. Então, observem o quanto que isso também se coloca, né, no ambiente de empresas de todos os portes, né, o nível de entendimento que a gente tem. Aqui, a percepção de quanto dos colaboradores estão engajados efetivamente, né? Então, a gente tem aqui uma leitura de que entre 51% e 70% de engajamento, 37% deles acreditam que é esse o nível. Acima de 70%, 28% dos respondentes observou. E assim por diante, a gente tem as características, né, do entendimento de engajamento. Depois a gente vai ver alguns contrapontos a isso também. Bom, nesse aspecto, propósito dá significado e sentido para as pessoas fazerem o que fazerem, e engajamento gera o sentimento de dono, de apropriação, de defesa de causa, né? O propósito é a chave para o engajamento, e as empresas, nesse contexto pandêmico de 2020 que a gente está vivendo, estão podendo avaliar, numa situação extrema, o nível de engajamento dos seus públicos, né? Essa é uma observação minha e de alguns colegas que eu tenho conversado, né? Tanto para rever nível de conexão com sócios e acionistas, com a equipe, com fornecedores, com clientes, e até mesmo as manifestações do governo para com as organizações, né? Muito bem. E a partir daí, como é que então a gente busca e trabalha a definição do propósito e o estabelecimento do engajamento, né? Estávamos discutindo sobre a definição de propósito, né? E eu lembro que conversava com vocês a respeito de que propósito é algo que tem que ser criado. A empresa precisa definir o propósito e não procurar qual é o seu propósito. E falávamos sobre o quanto que o propósito está conectado com longo prazo, né? Com pensamentos mais alongados além do lucro, né? E aí eu estava trazendo naquela ocasião uma matéria da Karina Saad, da BlackRock,
sobre o quanto que as empresas que constroem, constituem propósito, também têm, né, resultados financeiros mais consistentes ao longo do tempo, além das questões de condução das estratégias da organização. E eu falava justamente, quando fomos interrompidos, sobre o quanto que isso já vinha sendo construído e discutido em tempos passados, a exemplo do que o Collins e Porras falavam lá no Feitas para Durar, onde, apresentado lá num dos capítulos, mais ao final do estudo, o quanto que as empresas visionárias trabalhavam em função, ou existiam, ou constituíam os seus negócios, vendo mais do que lucros, né? E esse conceito estava baseado, segundo os autores, né, construído em cima dos autores, na questão da ideologia central, que conecta valores centrais com um objetivo maior, né, que vai além de simplesmente ganhar dinheiro. No final do livro, eles trazem uma consideração que praticamente encerra a obra, falando, né, do quanto que o mais importante, né, o propósito, ele realmente conecta o trabalho com um profundo respeito pela empresa como instituição social que ela é, e o quanto que, através do poder da organização das pessoas, né, pessoas trabalhando por uma mesma causa, onde muitas vezes, né, ou na maior parte das vezes, as melhores coisas do mundo são feitas. Então, já naquele ambiente, a gente tinha essas discussões, falamos quase de 20 anos atrás já, sobre esses termos. Mais recentemente, quem trouxe numa forma de modelo de pensamento para o propósito, e aí a gente está falando de como é que as empresas podem construir seus propósitos, né? O autor e conferencista, o Simon Sinek, ele estabeleceu uma discussão em torno de que o propósito, na prática, conecta as pessoas pela emoção e não pela razão, né? Então, as pessoas, as empresas, vão conectar seus colaboradores, funcionários e seus consumidores através de o porquê ela faz o que faz, e não pelo o que ela faz. E isso ele deixa evidenciado no que ele chama, então, de Golden Circle, né? Que é a leitura de dentro para fora da organização, começando pelo porquê, né? Ele faz um paralelo dizendo que a maioria das empresas, logicamente, que domina o que faz, muitas delas entende que o seu como faz permite que ela tenha estratégias competitivas diferenciadas, porque pode se diferenciar de uma empresa para outra no seu segmento, mas poucas empresas conseguem transmitir o porquê fazem o que fazem. E é aí que mora a grande diferenciação e a conexão que empresas e também pessoas, né, podem construir em torno de si, nesse aspecto. Então, o círculo dourado se estrutura de dentro para fora, né, e conecta a emoção, da emoção para a razão, né? Essa é a leitura. Eu fiz aqui um exercício rápido, pensando um serviço, por exemplo, de uma empresa contábil, né, que ofereça serviços de contabilidade. Como é que essa empresa se apresenta, em geral, numa leitura de fora para dentro, ou seja, do que para o porquê? Em geral, as empresas se mostram da seguinte forma, né? Somos o XYZ escritório de contabilidade, realizamos apurações precisas de folha de pagamento, escrita fiscal e contabilidade, venha ser nosso cliente, né? Em geral, as abordagens caminham por aí. Eu usei um escritório, mas se a gente observar a maioria das abordagens de publicidade, propaganda que a gente vê nas empresas, elas têm esse sentido de, na maioria das vezes, trabalhar primeiro a apresentação do que fazem como, para depois chegar num talvez porquê, né? E isso não conecta as pessoas, né? Porque faz a leitura do então propósito ser mais racional. Essa leitura sendo feita de trás para frente, ou seja, de dentro para fora, ela ficaria talvez num modelo mais ou menos como esse, né? Nossa empresa atua para reduzir os riscos na gestão do teu negócio.
Estamos sempre atualizados à legislação e nos dedicamos a reduzir custos administrativos com a aplicação de tecnologia. Somos a XYZ Contabilidade, segurança para suas demandas contábeis. É hipotético esse exemplo, logicamente, mas notem que muda a forma como a gente apresenta, uma vez que a leitura se dá através do propósito e não através do produto, né, do que a empresa faz. Então, é isso que o Simon Sinek traz como sugestão de orientação para o modo como as empresas vão construir os seus propósitos, né? E agora, então, nessa linha de como é que a gente, uma vez tendo o propósito estabelecido, como é que a gente trabalha o engajamento para o time, né? Então, primeiro para o time, depois para o mercado. Eu selecionei 10 sugestões que são provocações para que o empresário possa responder, né, ou observar de que modo ele pode trabalhar a partir da definição do seu propósito, o engajamento do time. E eu diria até que mesmo que o propósito não esteja tão claro, é possível construir engajamento a partir do que já se tem de definições estratégicas dentro da organização. Mas vamos lá. Então, primeira questão para construir engajamento: comunique claramente o seu propósito. Minha empresa não tem isso claro, então comunique a sua missão, comunique a sua cultura, ou seja, comunique aquilo que mostra para as pessoas quem você é. Então, o time precisa entender claramente quem é a organização, em que cenário ela está instalada, para quem ela trabalha, que representação social ela tem no mercado. Então, comunicação forte e constante do propósito da organização, além das paredes, como a gente costuma dizer. Estabeleça processos claros, né, e construa as responsabilidades de todas as pessoas dentro desses processos. Eu tive uma oportunidade de lecionar para a graduação de administração por alguns anos, e eu fazia um exercício com os meus alunos, que era, eu pedia para eles: escreva suas 10 responsabilidades, né, que você tem no seu trabalho, e depois pedia para que, depois que eles tivessem essas 10 responsabilidades escritas, fossem até o seu líder e, na outra semana, fizessem uma entrevista com o líder e perguntassem para ele quais são as 10 responsabilidades que ele espera que você faça. Alguns me diziam: professor, se eu perguntar isso, ele vai me mandar embora. Eu disse: não, vá lá, diz que é para um trabalho de aula e tal. Resumindo a ópera, né, eles traziam essas 10 responsabilidades que o líder, que o gestor, que o dono, entendia que eles deveriam fazer, e eles tinham listado as suas 10 também. Quando cruzavam essas duas listas, em média, a metade das duas listas conversavam. Ou seja, como é que nós vamos construir engajamento, comprometimento, responsabilidades, se não há clareza suficiente dentro das organizações para o entendimento de o que é meu, né, e o que se espera que eu entregue? Então, claro, a gente pode entrar numa seara longa aí para discutir sobre isso, mas o fato é que a falta de clareza das responsabilidades dentro dos processos da organização é um dos motivos para o não engajamento, ou para criar engajamento, né? É o que a gente precisa. Aprimore o processo de contratação e integre colaboradores demonstrando valor, né? São 2 elementos importantes. Se nós queremos pessoas engajadas que venham defender a causa da organização, nós precisamos trazer pessoas que se conectem com os princípios, com os valores, com esta causa, né? Então, aprimorar os processos de contratação. Quando a gente vai trazer alguém para visitar a nossa casa, para circular dentro da nossa casa, a gente faz um processo aprimorado, né, de quem é que nós vamos trazer para dentro do nosso ambiente. Na nossa organização é a mesma coisa, né? Ou seja, nós vamos construir uma relação, né? Essa relação vai ser de pessoas que vão se juntar à defesa desse propósito, ou que seja da missão da organização. Então, é fundamental que o processo de contratação seja bastante aprimorado e permanentemente aprimorado, né? Assim como a integração de novos colaboradores. Ainda vemos, em vários casos, nas nossas consultorias, enfim, e também nos registros de colegas, a quantidade de pessoas que vai embora das empresas porque se sente mal acolhida
né, num processo de integração. Então, a gente muitas vezes fala que isso é geracional, que a turma vai embora, né, muitas vezes a gente observa que o processo de integração não é suficientemente adequado para garantir que essas pessoas se conectem com a empresa, né. Isso nos leva à questão do feedback, né, de que a gente deve oferecer constantemente feedback para as pessoas e aplicar o propósito, né, dentro desse feedback. Então, se o feedback vai ser um feedback de orientação, de algo que precisa melhorar, o propósito precisa vir para dentro desse feedback para a gente dizer, olha, isso aqui está inadequado, né, ou essa atitude, ou esse comportamento, eles estão de encontro com o que é o nosso propósito, ou com o que se espera das responsabilidades, das atividades que você está desenvolvendo. Da mesma forma, o contrário, dizer quando há acerto, por que houve acerto e que esse acerto é fundamental para que o nosso propósito continue acontecendo. Então, o feedback tem uma morada importante dentro dessa questão do engajamento para o time. A outra questão é o desenvolvimento das lideranças, né? As lideranças são o intermediador, né, entre o pensamento estratégico da diretoria, dos sócios, e a operação da organização, né, onde as coisas acontecem. Então, líderes que inspirem e desenvolvam pessoas são altamente engajadores para o processo corporativo. Do mesmo modo, manter as pessoas num processo de desenvolvimento continuado. Luciano, mas espera aí, mas as pessoas também têm que se autodesenvolver. Sim, de fato, o time precisa, as pessoas, a gente também quer ver proatividade nas pessoas na busca do seu desenvolvimento. Mas é importante que nós tenhamos um plano de desenvolvimento para elas, porque aumentar as suas competências é o que vai fazer com que o nosso propósito, de fato, aconteça. E que a empresa suba de nível a partir do seu aprendizado, que é o que tem de mais puro dentro de uma organização, é a possibilidade e as oportunidades de desenvolver conhecimento nas pessoas, né, para as pessoas. Portanto, reconheça não somente pelo dinheiro, comemore mais a respeito daquilo que acontece bem, e na maioria das vezes as coisas dão certo, e a gente precisa reconhecer mais, né, fazer mais reforços positivos a respeito de que são essas as práticas que devem ser mantidas, e é por elas que nós vamos alcançar o nosso propósito. Ter coerência estratégica, porque isso gera confiança nas pessoas, né? O processo de relacionamento, de um modo geral, é construído através da confiança. E, por último, e não menos importante, ficar atento aos fundamentos, né, de um ambiente estimulante, né? O ambiente ele deve ser um ambiente limpo, seguro, sadio, que traga desafios, que tenha oportunidades, que as pessoas possam participar de projetos, que tenha uma comunicação efetiva. A gente tem ouvido falar bastante da comunicação não violenta, né? Falar sem ofender e ouvir, falar sem agredir e ouvir sem se ofender, né? Então, esses elementos são elementos que, no nosso entendimento, no meu entendimento das práticas que temos observado, são pelo menos alguns, não encerrando a lista, né, de engajamento que pode ser construído com o time. Já existem, né, publicações, Empresas Humanizadas é um dos livros que traz um estudo de pelo menos 28 empresas que atendem a esse critério, vamos dizer assim, né, de ter lucro com paixão e propósito, né, ou seja, mais do que só lucro, né, ou seja, quanto que as empresas têm trabalhado a humanização de uma forma bem mais ampla, né, e fica então aí uma dica de leitura também para observar o efeito que isso gera dentro das organizações. Por outro lado, quando a gente está falando de engajamento da equipe, aquela pesquisa que eu mostrei lá no início, falando da questão do quanto que os líderes observam e entendem o engajamento, né, os gestores de RH e lideranças, aqui a gente tem, eu trago aqui alguns apontamentos, né, de pesquisas dos últimos anos sobre satisfação das pessoas, ou aqui no caso, o reforço das matérias sempre para a insatisfação das pessoas no mercado de trabalho. O que é interessante é que em 2014,
os índices falavam em 80%, essas manchetes são de algumas pesquisas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas é interessante que, pelo menos, elas vão diminuindo ao longo dos anos, né? Nós temos aqui 80% das pessoas insatisfeitas com seu trabalho em 2014, em 2015 falava em 72%, em 2017, 56%, já aqui em 2018, a satisfação atinge 50% dos brasileiros, né? E outra pesquisa aqui também de 2018, falando de 40% dos brasileiros está infeliz com o trabalho que tem. Então, há um distanciamento, eventualmente, entre o que a empresa percebe como engajamento e o que, de fato, está acontecendo no sentimento das pessoas com relação ao seu trabalho e às suas empresas. Muito bem. Estabelecendo engajamento para o público externo, né? O marketing não é a minha área de atuação direta, mas a gente acaba se envolvendo e discutindo isso quando trabalha as questões estratégicas, né? E a partir disso, a gente tem o que em geral é fundamento que as organizações de hoje precisam trabalhar para construir engajamento com os seus clientes ou os seus públicos com os quais elas se envolvem, né? Então, eu diria que o primeiro deles, a primeira ação para gerar engajamento com o público externo é garantir o melhor engajamento da equipe interna. São os primeiros clientes, são as primeiras pessoas que precisam comprar a empresa, né? Se elas não se conectam, dificilmente a gente vai encontrar engajamento também na equipe, nos clientes, né? Eu vejo isso, por exemplo, quando a gente observa, e vocês já devem ter observado isso também nas empresas, quando a gente está numa empresa ou conversando com alguém de uma empresa, seja num evento ou até mesmo numa atividade interna, e a pessoa fala assim, não, eles lá na empresa, né, e não usam o nós, né, usam o eles. Eles lá na empresa, ou fala a empresa como sendo uma entidade à parte, né? Então, nessas pequenas falas, a gente percebe o quanto que as pessoas estão conectadas com a sua organização. Então, são os primeiros clientes, a equipe interna. Depois, investir tempo para entender quem é que são os clientes efetivos do seu negócio, né? A empresa executa suas operações, produz ou comercializa ou executa serviços, e o quanto ela observa de fato quem são os clientes, que manifestações esses clientes trazem para dentro da organização, né? O quanto que essas semanas a gente falou aí sobre aplicações de ferramentas como BI e outras, e é bem esse caminho, né? Ou seja, cada vez mais o quanto que a gente analisa comportamentos e busca entender quem são os clientes, porque isso vai facilitar o caminho do engajamento, porque ele é diferente para cada público que se envolve conosco, né? E, portanto, já conectando com isso, ofereça valor em troca de dados, né? Talvez o mais comum que a gente observa hoje, a exemplo disso, é a indicação, né, de um serviço, por exemplo, vamos pegar o Netflix da vida aí, né, que eu entrego para ele os meus dados, né, meu comportamento, e ele me diz o que pelo meu comportamento é mais adequado ou é sugerido que eu assista e que eu vá gostar. Então, de um modo geral, né, que troca eu faço pelos dados que eu estou capturando, eventualmente, do meu cliente, né? Presença digital, isso aqui permitiria a gente fazer um outro webinar só sobre isso, seguramente, né? Mas, assim, não existe hoje empresa que queira gerar engajamento e conexão com seus públicos que não tenha presença digital. E hoje, cada vez de forma mais intensa, dentro desse contexto que estamos vivendo, esse contexto pandêmico, né? A gente observa que não tem espaço para meia solução digital, né? Não, mas a minha empresa tem um site lá, nós temos site. Seguramente vocês tiveram oportunidades nesse período aí de reclusão, né, de fazer contato com empresas via site ou procurar contatos da empresa via site e demorar tempo para ser atendido.
ou o site não é funcional, ou você tem que entrar em 3 lugares, né, lá no Instagram, ou no Facebook, ou em outro lugar, também para buscar informações complementares. Então, a presença digital ela tem que ser efetiva, né? Então, a gente tem aí um aliado para o engajamento, mas ele tem que funcionar de forma adequada, né? Um outro aspecto que também é bastante trabalhado, e a gente tem atendido empresas da área de serviços que produziam pouco conteúdo para os seus clientes. E agora, nesse processo de necessidade de atualizar os empresários, né, essas empresas de serviço, a gente tem visto escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e outros também, buscando estudar e gerar conteúdo para os seus clientes e empresários, né, de forma a atualizá-los e deixar que eles tenham uma base sólida de informação, né, sem necessariamente estar cobrando por isso. Mas não é só isso. Esse próprio evento que Robin idealizou, por exemplo, né, o Retomada 2020, não deixa de ser um evento de produção relevante de conteúdo para os nossos públicos, né, e para aqueles públicos que eventualmente a gente ainda não atinge e que agora passam a atingir, passam a nos conhecer, e não há cobrança nesse momento em razão disso, né. Uma outra questão que é fundamental é que os canais de atendimento e suporte funcionem 100%, né? Então, quando o consumidor, né, o nosso cliente, faz contato com a empresa porque ele precisa de alguma informação mais apurada, esse processo tem que funcionar muito bem, né? O professor Kleber Nóbrega traz muito esse aspecto na qualidade de serviços, né, na hora da verdade. São os momentos da verdade em que a gente vai testar, né, o quanto que o nosso negócio está, de fato, a serviço dos clientes, né? Estimule a interação, use linguagem do seu negócio, né? Então, assim, não é porque a outra empresa está usando uma linguagem mais despojada e tal, agora eu vou entrar nessa. Não, você use a sua linguagem, aquela linguagem que conecta com o seu negócio, né? Estimule, portanto, a interação dos seus públicos com a sua empresa. Faça perguntas, enquetes, enfim. Aplique ferramentas de pesquisa, de engajamento, a gente vai falar disso mais à frente. NPS, Net Promoter Score, é um dos mais comuns, né? Porque a gente precisa saber como é que a gente está indo. Identifique clientes que são promotores do negócio, né? Quem é que são aqueles clientes que estão sempre conosco, que sempre se manifestam? Aqueles que vêm aqui em todo webinar participar e se envolver, né? Quem é que são esses clientes, né? E que podem promover e falar por nós, né, para outras pessoas também. E, por mais essencial que isso possa parecer, né, entregue aquilo que você prometeu. Isso tem a ver lá com aquele um dos primeiros slides lá, quando a gente montou aquele diagrama de relacionamento, né, é a base, mas é a essência, né? Então, assim, é muito bonito fazer todos esses movimentos, mas não pode esquecer de entregar aquilo que é a essência do produto, do serviço, daquilo que realmente agrega valor. Então, quero aqui encaminhar para esse ponto, já falando aqui de algumas práticas, né? O Rissul, por exemplo, aqui, num exemplo, né, fazendo uma ação com uma grande fã deles no Facebook, né, uma promotora da empresa, né, e eles aproveitaram, logicamente, para fazer algum movimento com relação a isso, né. Aqui tem uma outra empresa também, que é a Northwick, né, uma empresa de mochilas de couro da Serra aqui do Rio Grande do Sul, e a chamada deles, né, é garantia para o resto da vida, né. E outro dia, uma figura aqui do rádio FM gaúcho, chamado Mauro Borba, fez ali uma postagem na sua rede social falando sobre aquilo que a empresa promete que faz, realmente faz, né? Então, ele fez um relato, uma prova social, como a gente diz, né, de que, validando aquilo que a empresa diz que faz, né? Então, ele fala, né, eu acho que isso é eficiência e saber cuidar da marca que eles estão construindo, né? Então, interessante. Indo para os nossos finalmente, eu sei que eu vou avançar alguns minutos aqui com relação ao nosso tempo previsto, mas é importante a gente lembrar que não basta dizer
e é preciso ser, né? E aqui eu quero fechar já os encaminhamentos finais mostrando alguns exemplos, né, de como que a empresa ou as empresas com propósito aumentam, né, a sua conexão e permitem que isso aconteça com os seus públicos. Aqui eu estou trazendo o caso do Nubank, que não vou aprofundar ele, mas para a gente lembrar, já muito estudado esse case, e a MyGrawler, que é uma empresa aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, nessa questão de defender uma causa, né? Então, a causa que o Nubank defende é ter, né, ser Nubank, ou seja, você estar conectado, é ter uma vida financeira descomplicada. Eles acreditam nisso e trabalham para isso. E da onde veio isso? Veio do idealizador, um americano que veio para o Brasil, não conseguiu abrir uma conta bancária na velocidade do jeito que ele achava que deveria ser, e resolveu construir uma solução, né, e trabalhou a partir daí. E a MyGrawler, por exemplo, é uma empresa local, pequena, né, por enquanto, e que trabalha na questão de que você defende a causa, né, de você escolher como você quer consumir bebidas a granel. Né? Então, eles comercializam o growler, que é o recipiente para você comprar bebidas a granel, e criaram todo um movimento em torno desse processo, pensando na liberdade, na sustentabilidade, na economia. E, junto com isso, constroem ações, né, permanentes de conexão com a sociedade. Agora, aqui mais recentemente, troque ações por cerveja. Para quem gosta da cerveja, logicamente, isso é muito legal, né? Mas uma ação fizeram contato lá com um fornecedor, 500 litros de cerveja esse fornecedor entregou, né? E eles trocavam, então, por roupas, agasalho, alimentos ou itens de higiene e limpeza nessa ação, que mostra, né, o quanto que as pessoas... Isso é engajamento, porque as pessoas não compraram nada, elas foram lá entregar até mais valor do que o litro de cerveja que elas estavam buscando, né? Entre outros, né, a ação do Mohamed Yunus, lá do Grameen Bank, perdão, com a Danone, né, gerando a empresa, né, a Grameen Danone Foods, onde os grandes norteadores, né, nesse caso aqui, é produto além do lucro, né, esse é o propósito central, acabar com a desnutrição, criar emprego e renda para a comunidade, proteger o meio ambiente e ser economicamente viável, né. E aqui uma outra análise, ainda usando também a Netflix, né, agora mais recentemente, que eu chamei de propósito de aumentar o tamanho da pizza, né, ou seja, num momento em que todos estavam em casa, a Netflix, numa ação de marketing, logicamente, mas mais do que marketing, né, de pensar o quanto que, se ela promover o estímulo ao streaming, né, o consumo de streaming, de conteúdo por streaming, se todos virem, quanto mais pessoas virem, aumenta a pizza, né, de todo mundo, aumenta as fatias de todo mundo. Então, a Netflix, no Twitter, indicando séries do HBO, do Prime Video, da Globoplay, da Telecine, e assim por diante, né? E aqui eu tenho um case também do Curi Palace Hotel, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde eu fui hospedado por conta de uma aula que eu fui dar na Universidade Católica de Pelotas, e lá naquela ocasião a gente também pode observar o seguinte, que o propósito, ele pode dar errado, e quando dá errado, a gente precisa assumir e resolver os problemas, né? Então, a grande chamada deles é a sua casa longe de casa, e realmente eu me senti extremamente acolhido lá, né? E aconteceu um episódio lá que depois no nosso debate aí eu posso trazer ele, e tem a ver com recuperação de serviço também, isso é bastante interessante, né? O que é importante é que o consumidor está cada vez mais atento ao propósito efetivo das organizações, né? Práticas não genuínas vão ser cada vez mais rechaçadas, né? O consumidor não vai mais se deixar enganar, e agora, no meio da pandemia, a gente viu aparecer uma série de ações que são pseudo-propósitos, né? Então, essas questões aí também a gente precisa observar. Indo aqui para os encerramentos, já estourando meu tempo, defina métricas, né? Defina métricas, lembrando que o nosso saudoso Deming sempre dizia, né, que se a gente não tiver informação, dados, a gente só tem opiniões, e aí o NPS
é uma das ferramentas, uma das métricas aí que tem sido bastante aplicada quando se está falando de engajamento, né? Porque ela traz no seu conceito uma pergunta única, né? Numa escala de 0 a 10, quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo ou um conhecido, né? E a ferramenta diz que todas as notas 9 e 10 são de pessoas que são as nossas promotoras, porque se ela indica é porque ela tem boa relação conosco, e aquelas notas de 1 a 6 são os detratores, e 7 e 8 acabam sendo as pessoas passivas, ou seja, elas nem são detratores, mas também ainda não são promotoras, né? E o índice acontece pela diminuição dos promotores contra os detratores, né? Então, é uma ferramenta bastante robusta também para a gente aplicar na medição de engajamento, né? E para finalizar, eu quero ter a oportunidade aqui de encerrar minha fala apresentando para vocês o André, nesse contexto todo que estamos falando de propósito e momento, né, de revisão dos nossos caminhos, engajamento. O André foi um aluno meu na graduação, e ele é esse moço da esquerda aqui, e ele tem uma deficiência visual, né? Ele ficou cego aos 16 anos de idade. E o André, ele, nessa ocasião, né, há 2 anos atrás, ele escreveu na sua rede social sobre como eram os 10 anos já que tinham se passado, agora já são 12, né, da sua cegueira. E eu quero só chamar a atenção para um aspecto que ele registrou aqui. Quando disseram para ele que ele, então, dali para frente ficaria cego, né? E aí ele diz, ó céus, ó vida, tudo acabou, demorei 30 minutos para erguer a cabeça. Já tinha ouvido falar sobre as dificuldades do cego, agora eu era um deles. O que eu ia fazer da minha vida? Não conseguia encontrar respostas. E aí ele tomou uma decisão, disse ele para a mãe dele, mãe, compre uma bengala para mim, que agora eu sou um cego e eu preciso de uma bengala. Então, 30 minutos ele levou para raciocinar e dizer, bom, agora eu preciso dar o próximo passo, né? E a partir disso, ele já descreve, né, que pensou, vou viver minha vida e aprender tudo o que eu puder aprender para um dia ajudar as pessoas a não passarem por tantas dúvidas e obstáculos e poderem reconstruir a sua vida. Era um atalho para a felicidade, eu não sabia se eu ia conseguir, mas eu ia tentar. E a partir dali ele passa a viver intensamente todos os momentos e oportunidades que ele passa a ter, né? Aí ele foi lá, o André fez treinamento de bombeiros, né? O André vai a estádio de futebol, é torcedor do Colorado, né? E eu perguntei para o André, quando ele era meu aluno, mas André vai fazer o quê no estádio? Tu não vê o jogo? Não, professor, mas é a emoção. O senhor já foi no estádio? Eu digo, eu nunca fui. Pois é, o senhor tem que ir para saber como é, né? Enfim, essa questão toda. Ele fez trekking num morro que tem lá na cidade onde ele mora, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, e subiu, né, então, até esse morro por dentro de uma trilha. Eu disse, mas André, todo esse esforço e tal, que, né, que tu for fazer lá em cima, tu não vê a paisagem. Aí diz ele, mas eu falando para provocar ele, logicamente, e ele disse assim, mas professor, tem que sentir a paisagem, isso é diferente, né? O André já surfou também, já fez escola de surf, né? O André já correu provas rústica, né, da cidade dele lá, foi campeão 2 vezes já dessa rústica. O André gostava de instrumentos e buscou aprimorar, não é profissional, mas ele toca um instrumento, né? Eu nunca surfei, eu nunca participei de prova de corrida, eu não toco um instrumento, né? O André passou a desenvolver isso. O André também escreveu uma participação num livro, e depois escreveu o livro dele, publicou o livro dele, falando da história dele, até a chegada na faculdade, que é esse processo da cegueira, né? E teve um programa numa rádio também, de 1 hora, entrevistando ele, contando a história dele, né? Quantos de nós já teve um programa dedicado numa rádio, né? E ele foi, portanto, meu aluno na graduação, concluiu a graduação em administração, foi meu orientando no trabalho de conclusão, orientando nota 10, né, do estudo que ele construiu. Depois disso, ele já está terminando a 2ª pós-graduação, buscando se atualizar e construir o seu conhecimento. E no final, ele foi orador da turma de graduação dele, né? Isso eu também acho que é uma das poucas conexões que temos nas práticas aí, né? Mas no final do discurso dele, ele diz o seguinte, colegas, eu digo para vocês que eu nunca vi o rosto de vocês, nunca vi a roupa que vocês utilizavam, não sei se são um pouco acima do peso, um pouco abaixo, brancos, bonitos,
eu não sei de nada, porque eu não preciso saber disso. O que me importa é que, além de vocês terem uma capacidade intelectual muito grande, vocês estão marcados não nos meus olhos, mas no meu coração, que é a parte mais importante. Que bacana isso, né? Ou seja, a gente observar que o que nós temos ao longo da nossa trajetória é o que temos, é o que nos é dado para conduzir o nosso caminho, né? E eu vejo muito isso, assim, eu quero desejar para todos vocês que aí estão, que nesse momento tenhamos todos muita sorte, né? E se vocês quiserem trocar sorte por bênçãos, por resultados, né? Fiquem bastante à vontade. E a gente sabe que a sorte é o produto do preparo somado com a oportunidade, né? Então, estamos aqui nesse webinar, né, nessa sequência de programa, o Retomada 2020, nos preparando para as oportunidades, né? Vai ser difícil, vai dar mais trabalho, vai exigir força e sacrifício, não tenho dúvida disso, mas acredito muito que seja possível transpormos isso tudo, né, observando que as oportunidades estão aí, demandas reprimidas vão aparecer, né, passado esse processo, e que a gente se dedique sempre de coração a tudo que a gente está construindo. Sou muito grato pela oportunidade, né, e desejo a todos muito sucesso em suas jornadas. Obrigado, Robin. Luciano, eu que agradeço, obrigado por compartilhar teu conhecimento, tuas ideias. Acho que esse é um tema bastante importante do engajamento, do propósito.